referente à aplicação, certo? Exatamente. Tá. E aí, daquela ideia inicial, vocês mudaram para outro modelo de negócio, que é o modelo de assinatura. A assinatura da nossa aplicação. Tá. E aí, né, nessa perspectiva, o que, que vocês vão fazer? A aplicação vai estar tipo, no ambiente de vocês, é isso? E aí o cliente paga por mês para poder utilizar essa aplicação. Bom, existem planos Exatamente. que não necessariamente precisam ser mensais, existe o plano anual, e ele vai pagar por esse tempo de uso, de acordo com as suas necessidades e conforme as funcionalidades que ele queira implementar. Tá, então vamos lá. Eu sou dono de um espaço de coworking. Tá? O que, que eu faço? Como é que eu posso pegar e contratar a aplicação de vocês? Bom, primeiro a gente tem que saber quais são as suas necessidades. Você vai querer um sistema, vamos ver aqui, na aba de assinantes. Bom, temos aí o plano básico, o Pro e o plano Premium. A gente tem o QR Code, a gente tem o check-in, temos o sistema de aluguel de equipamentos, que está incluso em alguns e outros não. Então, primeiro a gente tem que fazer um levantamento das necessidades que mais se encaixam na sua perspectiva, nas suas expectativas. Então, a gente fazendo essa apuração, a gente consegue analisar qual é o melhor plano para o seu coworking e para o seu sistema de gestão. Não, beleza, eu quero um plano básico. Aí eu vou pegar, vou contratar um plano básico, certo? Sim. Por exemplo. Ok. E aí o que, que acontece? Como é que eu faço a gestão do meu espaço? Bom, a gente vai ceder aí a aplicação, você vai conseguir colocar a sua identidade, toda a sua identidade visual e assim cadastrar os seus funcionários, cadastrar a sua localização, todas as informações referentes ao seu espaço de coworking. E assim você vai conseguir facilitar reservas, conseguir controlar, monitorar o uso de equipamentos, agendamentos dos seus clientes nesse espaço. Ok, mas assim, o que eu quero entender é o seguinte. Ah, beleza, eu fiz a assinatura do plano básico. O que eu, como espaço de coworking, vou receber? Eu vou Você vai receber o receber código-fonte da aplicação para implantar no meu ambiente, ou vai estar implantado aí no ambiente de vocês e eu vou ter uma interface administrativa onde eu configuro o meu espaço? Essa segunda opção mesmo, né? Porque assim, nosso modelo de negócios é baseado em assinatura, e só que assim, na nossa plataforma, o cliente que comprou, né? Ele pode personalizar a plataforma, entendeu? Então, assim, o ambiente é nosso, mas ele pode personalizar. Até porque é assinatura, né? Tá, então, na verdade, então aí assim, já bate com ponto lá com relação ao documento de vocês, né? Porque no documento de vocês dão a entender que basicamente o que vocês vão entregar e vão entregar é a aplicação fechada para o cliente. Aí o cliente pega, instala no ambiente dele e ele se vira. Né? Se ele quer pegar, basicamente prever que ele tenha alguém para fazer a manutenção dessa aplicação do lado dele. Né? Então, já muda um pouco em relação ao que vocês colocaram lá no documento e ao que vocês estão falando agora na apresentação. Né? Eu queria entender um pouco, na verdade, como aconteceu essa mudança dessa perspectiva, né? Em que momento aconteceu essa mudança dessa perspectiva, né? Porque o documento, ele foi do tipo, nós estamos falando aí, na verdade, do quê? Já é a segunda semana de apresentação, né, Ivan? A terceira já? Segunda, professor. É a segunda, né? Então, Isso. basicamente, estamos falando de 15 dias entre o momento que vocês entregaram a documentação e hoje. Né? Então, quando que aconteceu essa mudança?
mas decide, assim, o primeiro ponto, Beatriz, aqui, assim, mesmo que você, eu acho que talvez já o primeiro ponto para chamar a atenção é o seguinte, né, o primeiro ponto é que quando você fala de um projeto, não existe eu, né, é a equipe, né, então se é uma mudança de conceito de negócio, quem tem que zelar por representar as coisas dentro da documentação, pelo projeto, é a equipe como um todo. Se estava, na verdade, na sua, você como responsável pela documentação e você não conseguiu atualizar, alguém teria que ter detectado isso, né? Então, isso já é o primeiro sinal do quê? Que a equipe não revisou a documentação, né? Que era, na verdade, o básico que vocês deveriam fazer, tá? Então, apesar de você ter pegado e assumido a responsabilidade aí, eu não encaro como uma responsabilidade só sua, é uma responsabilidade da equipe inteira, tá? Acho que esse é o primeiro ponto aí. O segundo ponto é, quando que aconteceu essa mudança, na verdade? Nós estamos falando o quê? Nós estamos falando do quê? Na semana da entrega do documento ou foi uma mudança conceitual lá no começo do projeto? Bem, professor, pelo que eu lembro, né, a gente decidiu fazer essa mudança mais ou menos um pouco depois da semana da POC. Então, tipo, diria 5 de julho, não sei, mais ou menos por aí. Tá, porque assim, por que eu estou batendo tanto nessa questão? Porque isso muda radicalmente o que é a aplicação de vocês, né? Porque assim, o que acontece, tá? Porque pelo que vocês colocaram aí na apresentação, né? Essa aplicação ela seria uma aplicação ok, né? Pensando no mínimo produto viável. Se vocês fossem pegar, gerar um pacote, entregar para o cliente e falar, ó, customiza aí para vocês, certo? Agora, quando você fala de uma aplicação com um modelo de software como serviço, já não se encaixa como um mínimo produto viável. Por quê? Porque em momento nenhum eu tenho a possibilidade de eu, como um espaço de coworking, fazer a criação do meu espaço. Né? Porque tanto é que, assim, pelo que vocês falaram da apresentação, e no momento que eu entendi que era um software como serviço, qual foi a primeira coisa que eu testei aqui enquanto vocês estavam apresentando? A criação do meu espaço de coworking aí dentro da plataforma de vocês. Né? Como que isso aconteceria? Né? Bom, já que vocês colocaram que, que o cadastro, nas histórias de usuário, o cadastro era uma questão de, tipo, do mínimo produto viável. Vocês chegaram a fazer algum cadastro além do cadastro de cliente? Só tem o cadastro. Desculpa, só tem o cadastro Não, de pode falar. funcionário e o do administrador do coworking, no caso. Tá, então eu, como coworker, eu iria lá pelo administrador, certo? Isso. Sim. Tá. Tenta fazer um cadastro aí de administrador para eu ver. Opa, tem que resolver esse problema da Viu. Vai no link ali e. Ok. Primeiro acesso. Isso. Administrador. Não, mas é o cliente. Ah, tá. Não, ele é o cadastro como administrador. Isso. Uhum. Posso fazer uma observação, Daniel? Claro. O primeiro campo não é nome social, é razão social. Começa Ok, daí, bom ponto. tá? Pode seguir. Aí os campos desse cadastro ficaram sem máscara. A gente deu mais importância para os campos de cliente, né? Aí faltou colocar isso também. Estão sem máscara e sem consistência, sem verificação de erros no campo. Por exemplo, o CNPJ, vocês não calculam um dígito de controle para saber se está ok. E na verdade eles não estão nem. E outro ponto também, que isso acontece no cadastro principal,
É que é o seguinte, qual que é a primeira coisa que eu fiz? Eu fui lá no CPF Generator, no CNPJ Generator, gerei peguei, copiei o CNPJ com a máscara, colei, né, e não consegui autenticar depois. Né, tanto em todos os cadastros aí de vocês. Por quê? Porque vocês estão considerando no cadastro aí sem a máscara. Né, então vocês deveriam fazer essa validação, tá? Correto. Então, esse é o primeiro ponto, certo? Então, assim, você fez um cadastro como administrador. Primeiro ponto, você está ali logado como e o nome, mas assim, quando você pega e pensa isso, vocês estão usando a estrutura do site de vocês, né? Se você pega e tem uma ideia de você ter uma aplicação onde você tem uma administração ali, eu como espaço de coworking, eu quero ver ferramentas para administrar o meu espaço de coworking, certo? E como que está isso dentro da aplicação de vocês? Né? Vocês chegaram a pensar nisso? Como que está isso? Perdão, o que exatamente? Não, como é que está pensada essa parte da administração, né, do coworking? Então, professor, a princípio seria, como a Camila havia dito, uma aplicação white label, né? Então, o dono a nossa aplicação é feita para o dono do coworking. O dono do coworking, ele vai ter acesso a praticamente... Camila, vai para do lado aí, para o slide do lado. Vamos supor que esse seja o site do dono do coworking. A única funcionalidade que ele vai ter, ele vai começar a ter acesso ao nosso sistema a partir do momento que o cliente dele, que está dentro do site dele, clicar em, por exemplo, faça seu agendamento. Aí o cliente dele tem acesso à agenda e tudo mais. Quanto ao nosso sistema, seria uma aplicação web, onde ele teria acesso por conta do cadastro que a gente ainda não realizou, porque para MVP, como a gente tinha falado, a gente focou na reserva. Então, a partir do momento que ele assina o nosso sistema, ele tem acesso a relatórios, a todas as funcionalidades que a gente está prometendo para o próximo semestre. Não sei se foi isso que o senhor perguntou. Então, Bruna, na verdade está bastante confuso, tá? Porque parece para mim que vocês não sabem o que vocês vão entregar como produto. Posso tentar falar, Daniel? Por favor. Vamos lá. Uma das coisas que eu perguntei para vocês no início é como é que isso seria, se seria uma instância por coworking ou vocês teriam uma instância geral para todos. E daí vocês falaram que cada coworking teria uma instância. Portanto, cada coworking tem um banco de dados, um servidor rodando. Qual o primeiro problema que eu já vejo aqui? Vocês têm um único site onde, quando a gente olha esse conjunto aí que está rolando na nossa tela, a gente tem uma parte do Assine Agora, que na realidade está mostrando quem assina o seu serviço, ou seja, quem está assinando o NewGen, e agora está mostrando o agendamento, que já é outra coisa do serviço que já foi assinado por alguém. Então, supondo que o Daniel, o dono do coworking, ele teria que acessar um site X, que vamos dizer que é o NewGen, para daí fazer a assinatura dele. Depois que ele assinou, ele tem que ter a implantação da instância dele, onde ele vai ter acesso como administrador, e daí ele teria que ter a definição de quantas salas ele tem, quais são os valores, essas coisas, para que daí o cliente dele, no site dele, tenha acesso ao reservar uma sala. O que vocês colocaram aí vai contra o que vocês responderam, de que cada coworking teria uma instância. Então, entendo que como MVP, vocês teriam que ter a parte do coworking, que é uma instância, portanto, todo esse assine agora e tudo mais tem que acontecer num local separado. Por quê? Porque o produto que vocês estão entregando é uma instância, foi o que vocês falaram, não foi isso? Então, vocês misturaram o processo de quem contrata e define o que é o serviço de vocês, quem está contratando, e a parte desse produto já rodando. Está tudo misturado num site só, o que não faz muito sentido.
Ficou claro agora, Daniel, que eu acho que eles misturaram aí e o que eles tinham falado para mim quando eu questionei como funcionaria isso, e daí fica estranho, né, do jeito que está? Isso, e assim, ficou um pouco mais claro, só que ainda persiste uma dúvida que, na verdade, é crucial para entender o negócio. Que é o quê? Essa instância, de quem que é a responsabilidade pela administração dessa instância, a parte de infraestrutura? É a Newgen ou é o coworking? A Newgen, ela vai ser responsável por, assim que for feita a assinatura, montar a instância da forma que o cliente e a empresa quiser. Então, ela vai ajudar, por exemplo, a verificar se já tem um banco, adaptá-lo ao nosso banco. Ela vai colocar os ícones, ela vai fazer a primeira inserção de todas as informações. E nós colocamos essa parte da reserva direto no nosso site, porque o nosso site é usado, digamos assim, como a base de como seria todas as outras instâncias. Então, ao invés de criar uma instância separada, nós decidimos aproveitar diretamente do nosso site. Mas o agendamento não é feito pelo nosso site, é feito pelo site que nós montamos para o cliente após a primeira assinatura. Tá, então para todos os efeitos, aquela arquitetura lá, por exemplo, subir um S3, subir um EC2, implantar a aplicação, estar no S3, é tudo do cliente. É tudo do espaço de coworking. Sim, Fernando, você concorda com esse ponto? Não. Na verdade, seria nosso mesmo. Né? Tá, então assim, olha, voltei para estaca zero, pessoal. Porque, porque o que acontece? Na documentação vocês estão falando que toda essa parte de infraestrutura é do cliente, né? Aí agora vocês, pelo que o Ivan pegou e complementou, o que eu tinha entendido, né, que assim, vocês teriam, quando eu, como um espaço de coworking, vou pegar e vou criar meu ambiente, né, vocês vão pegar, vão clonar a aplicação, e vai, tipo, a parte do coworking seria específica, tipo, como eu tenho um ambiente separado, com banco separado, com tudo separado, né? Mas não, pelo que eu entendi, então, é o seguinte, eu vou pegar como meu espaço de coworking, vocês vão criar meio que uma subseção aí dentro da aplicação, referente ao espaço de coworking, onde eu, como dono do espaço coworking, posso pegar e configurar apontando para o meu domínio. É isso. É que assim, o nosso sistema, ele é baseado em assinatura, né? Nosso modelo de negócios. Então, assim, a plataforma é personalizável para o cliente, certo? Mas a infraestrutura é nossa. Então, nós que tomamos conta disso. Entendeu? Acho que... Ok. Então, assim, eu sou, sei lá, da IFSP Coworking, tá? O que eu vou fazer? Eu quero um sistema para gerenciar meu espaço de coworking. Eu vou pegar e vou criar minha conta aí como administrador, certo? Eu acho que o problema é sempre de cima para baixo. Se você tem um high management que é decente. Sim. Ok. Eu criei a minha conta. Eu vou pegar, vou ter um espaço aí para administrar meu espaço de coworking, criar salas, né, criar os ambientes, definir os preços que eu cobro ali para os espaços, os horários, é isso, certo? Uhum. Ok. E o meu cliente, o cliente que vai usar o meu espaço de coworking, ele vai acessar qual site? O seu link personalizado. Tá, então é isso que então é isso que eu falei. Eu vou conseguir, por exemplo, no meu ambiente, vocês vão me dar uma URL, no qual eu vou configurar no meu domínio apontando para a subaplicação de vocês. É isso, né? Isso. Uhum. Ah, ok. Agora está um pouco mais claro, completamente diferente do que está lá na documentação. Tá? É porque, como a Beatriz falou, faltou atualizar, né, a documentação, já que houve essa alteração ali meados depois da POC, né? Uhum, ok. Bom, então assim, aí entra o quê? No que é o MVP de vocês, tá? Que é justamente o que o Ivan colocou, mas o site demonstrado não bate com isso. Porque o que teria que ser o MVP de vocês? Esquece a aplicação, a página da Newgen. É pegar e mostrar o quê? Como é que eu faço a administração de um coworking e esse processo de agendamento. Eu, como dono de um espaço de coworking, crio meus espaços, né, sei lá, eu crio do tipo,
Desculpa, acho que o Daniel caiu ou travou o som dele pra mim. Pra mim também. Para mim Aqui também. Aqui também. Eu também não estou ouvindo. Querem dar prosseguimento no Ele não está mais aqui nos usuários. Ele está voltando. Voltei, pessoal. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Eu estava aqui falando e gesticulando e eu bati no botão do mouse, que tem um botão lateral que volta no browser, ele voltou e derrubou da sessão. Novamente, os déficits do ensino remoto. Normal. Acontece. Bom, então vamos lá. Então, assim, o que deveria ter sido o MVP de vocês, né? Uma interface simples para criar os espaços, né? E o agendamento ser com base nessa estrutura. Porque, porque o que acontece, né? O foco de vocês não é o site de vocês, é essa aplicação separada, né? Essa aplicação de vocês, ela está mais relacionada com o marketing da aplicação aí. Provavelmente ela vai ter o quê? Ela vai ter isso aí e a parte de cadastro. Mas a aplicação de vocês é o quê? É o gerenciamento do espaço de coworking mais o agendamento. E é isso que caracterizaria o MVP de vocês. Porque assim, da forma como vocês desenvolveram aí, parece que o quê? Que vocês, esse site aí, o NewGen aí, ele é um template, né, que vocês usaram. E, quer dizer, assim, seria um template que vocês vão pegar e vão implantar para cada um dos clientes, o que não é isso que vai acontecer, né? Vocês vão só pegar e mostrar o espaço do coworking, que aí o cliente pega e liga com a aplicação que ele tem, se ele tiver. É isso, né? Uhum. Então, tá? Bom, sobre sobre o que vocês têm aí do MVP, né? Eu comecei a testar, tem algumas sérias inconsistências acerca do uso, né? Eu peguei, tentei fazer o fluxo cair em diversos bugs, e são coisas assim, por exemplo, vamos ver se eu consigo simular. Loga aí novamente como para fazer um agendamento. Ué, gente. Ah, tá, porque aqui eu tô como administrador. 1 minuto. Esse é um ponto, né? Várias vezes no meu uso eu caí em várias exceções, tá? Ué, Quando a gente clica no logado como, ele desloga também. Quando você pega e vai no esqueceu a senha, ele dá um comportamento estranho também. Tá. Beleza, sei lá, seleciona aí o sala privada aqui. Abre um dia qualquer, hein? Tá, volta. Não, volta pra tela anterior. Que mês? Ah. Tem tela que esse voltar tá em cima e tem tela que tá embaixo. Isso, vai aí no agendar. Então, o primeiro ponto, ele abre esse calendário, tá? A primeira coisa que deveria acontecer, né? Mostrar alguma informação acerca do que já está agendado aí, né? Porque aí eu não sei o que tem. Né? Pensando que o foco de vocês é o agendamento, né? Eu preciso conseguir enxergar como usuário por exemplo, no teste aí que foi feito foi no dia 27, do dia 28, né, Ivan, que encheu as datas aí, né? Sim, na sala, na mesa compartilhada. Tá. Bom, mas de qualquer forma vocês não estão exibindo nenhum tipo de informação sobre agendamentos aí, né? Posso Nessa falar? parte. Eles mostram a tela seguinte, quando você escolhe a data. Posso falar
Então, a gente pensou em fazer essa lógica, seria tipo mais ou menos alguma coisa que mostra a cor, tipo, o dia laranja, marcou o dia como laranja, tá com 50% de reserva marcada, vermelha porque fechou. A gente pensou em fazer isso, só que não deu tempo. A gente pretende ainda colocar uma coisa mais ou menos assim. Tá, Tava bom. planejado. Tá, então isso é um ponto. Agora faz o seguinte, ao invés de clicar no meio da célula, clica no 28. Esse é um outro erro também que acontece. Tinha que tirar essa parte de ser clicável. O dia deixar de ser clicável, né? Porque ele só tá funcionando quando clica no botãozinho. Vocês No precisam, na botãozinho. verdade, colocar mais consistência aí nessa interface, porque a interface de vocês está uma bagunça, tá? Tá difícil identificar como fazer as coisas, né? Porque o que acontece? Lembrem que é o seguinte, vocês estão fazendo uma aplicação que ela é voltada para o público leigo, né? Sim. Então, o que acontece? A interface de vocês tem que pegar na mão desse usuário, tipo, tem que ficar muito claro como ele faz as coisas, né? Só dá para vocês considerarem que uma feature de vocês está pronta, está concluída, né? Quando você conseguir pegar e trabalhar com ela 100%, né? E trabalhar assim, no sentido não do tipo, vocês que conhecem a aplicação conseguem fazer o fluxo. É alguém do tipo, vocês passam tipo, para alguém que não conhece nada conseguir fazer o agendamento, o processo de agendamento, tá? Beleza. E aí isso também se complementa com outras coisas. Entra aí no agendamento. Escolhe aí um dia um dia qualquer aí. Beleza, seleciona aí uma faixa de horário. Não. Fecha isso aí. Seleciona aí uma faixa de horário. Vocês viram aí o que aconteceu? Porque o que acontece, né? Vocês têm ali porque eu, como usuário, como pensado, tipo, beleza, tô acostumado com o Google Calendar, né? Para fazer o agendamento de reunião e tal. A interface de vocês é parecida com o Google Calendar. Como que o usuário vai usar isso? Ele vai pegar e vai selecionar a faixa de horário. E aí vocês abrem ou adicionar um novo evento, né? Veja que vocês não trocaram nem a label aí do elemento, porque não é o evento que vocês estão agendando, né? Sim. E aí você vem com a hora de entrada e a hora de saída em branco. Aí se você pega, inclusive, você está tendo que digitar, veja que o componente de vocês são a setinha para cima e para baixo. Usuário leigo normalmente vai fazer o quê? Tá com o mouse, ele vai continuar com o mouse. Vai fazer o quê? Vai clicar para cima e para baixo. Né? Clica para cima e para baixo aí. Beleza, agora clique em outro ponto aí do. Tá, bom. Então, tem hora que vai, tem hora que não vai. vai. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Parece que se você clica uma vez, não vai. Você clica de novo, ele vai e pulou 2. Aconteceu várias vezes. Eu não entendi o que tem nesse componente que tá muito estranho. Uhum. Aí, beleza. Aí você dá um salvar aí. Pode ser para terminar o processo. Ok, você exibe a lista dos agendamentos. Ok. Aí você volta para algum lugar aí. Clique em algum outro link qualquer. Como eu vejo meus agendamentos? Não tem. Ainda Então. faltou colocar. Exato. Vocês estão percebendo aí como que o fluxo de vocês está quebrado? Né? Do tipo, você tem, além assim, tem essa questão da caracterização do tipo, do que precisava ser o MVP de vocês, e a inconsistência com a interface aí com o site de vocês, né, o site comercial de vocês, né, para contratação de plano e tal, né, inclusive até aquela questão do cadastro ali, que vocês têm aquele chaveamento ali que não deveria existir, né, porque esse cadastro aí, ele teria que estar lá no site do seu usuário final, né?
e aí vocês têm essas inconsistências de navegação, você faz o fluxo, mas sempre com várias lombadas, do tipo, a interface ela não está clara, você não tem uma representação legal do que está acontecendo ali, você tem várias situações ali de componente visual que não funciona, de texto ali que não está representando o que a atividade vai ser feita, por exemplo, um novo evento, né? O que a aplicação de vocês tem a ver com evento? Não, é uma nova reserva, né? Aí você chega naquele resultado ali mostrando a lista de agendamentos que, ok, mas aí você não consegue... Beleza, esses agendamentos são o quê? Os agendamentos do usuário logado. Mas e eu, como dono de coworking, como que eu tenho acesso a isso, entendeu? Então, eu repito o que eu falei para outra equipe, né? Quando você vai pegar e vai planejar no MVP, vocês têm que pegar e pensar na resolução do problema, né? Pensar no público que vocês estão atendendo, né? E o que é importante para resolver o problema que vocês propuseram resolver. E vocês não estão fazendo isso, tá? Outra coisa aí que me chama a atenção, pensando no modelo de negócio de vocês, é o seguinte: eu, como cliente do espaço de coworking, tá? Eu vou me imaginar o seguinte: a aplicação de vocês, ela está pensada para quê? Para ser pelo espaço de ser como se fosse um site do espaço de coworking, certo? Bom, eu tenho dois cenários aí. Eu tenho um que o meu espaço de coworking vai usar única e exclusivamente a aplicação de vocês, e outro que poderia ser o quê? O cliente ele já tem uma plataforma e ele quer usar só o agendamento. Isso vai ser possível no produto final de vocês? Um minuto, deixa eu ver se eu entendi. O cliente ele vai querer só utilizar a plataforma de agendamento? Isso. Sem nenhuma outra funcionalidade. Exato, porque, por exemplo, eu tenho a minha ferramenta própria, né? Porque o que acontece? A maioria dos espaços de coworking, eles já têm algum sistema deles, por exemplo, para cadastrar cliente. Uhum. Ele tem um CRM próprio. Quer dizer, não um CRM próprio, mas já tem algumas ferramentas. Porque, por exemplo, você vai num espaço de coworking lá, você tem a recepção, né? Que vai lá, faz o seu cadastro e fala, não, beleza, ó, pode usar. Né? Porque você precisa ter esse tipo de controle. Né? Mesmo assim, já tem sistema de pagamento próprio, entendeu? Então, o sistema de vocês serve para fazer o quê? Para dar um componente online para alguma coisa que às vezes era feita só pelo telefone, né? Pelo telefone ou pessoalmente. Então, o que acontece? A aplicação de vocês, ela visa substituir completamente o sistema do cliente, do espaço de coworking, ou não? Ou vai visar a integração com o que eles já têm? Em partes, sim, ele pode ser só um sistema de agendamento, se o plano mais simples... É porque o nosso plano mais simples, ele não tem só o agendamento, mas a gente pode pensar em colocar só essa funcionalidade para se tornar mais inclusivo. Tá, então, assim, esse é um ponto perigoso, tá, Camila, que vocês estão colocando aí, porque me parece que vocês não pensaram muito bem sobre as implicações do problema que vocês estão tentando resolver, né, porque vocês têm a ideia, mas vocês não olharam exatamente para o cenário para pensar o que vocês vão fazer com o desenvolvimento. E isso mostra, assim, isso dá a sensação de que vocês estão um pouco perdidos aí com o que vocês vão fazer. Né, porque vocês pegaram, ok, o agendamento não é o único problema que vocês têm. Né, tem essa questão do agendamento, mas tem outras coisas que orbitam. Né, vocês precisam, por exemplo, tomar uma decisão sobre, vamos ser uma aplicação completa para gerenciamento de coworking, né, com esse componente online. Ou não, ou vamos poder atuar também como uma aplicação complementar. Entendeu? São decisões que vocês precisam tomar. Lógico que com as suas implicações acerca de como implantar isso, né? Mas são decisões que vocês precisam tomar, porque isso faz o delineamento do que vocês vão desenvolver, do que vocês vão entregar, entendeu? Pegar e definir realmente o que vocês querem fazer, né? Porque todos os caminhos eles são possíveis, né? Com as suas vantagens e desvantagens, mas fazer totalmente solto não dá, né? E assim, sem ter uma linha de direção, né? Que me parece que vocês estão bastante confusos com relação a isso. Mesmo dentro da equipe, vocês têm algumas confusões sobre o que é a aplicação de vocês exatamente, né? Inclusive até do modelo de negócio.
Isso quando você fala de uma empresa. Eu vou imaginar o seguinte, vocês estão pensando nisso como uma startup. Cara, isso mata a startup de vocês, né? Porque não dá para... Porque vocês não vão ter um modelo de negócio fechado, entendeu? E às vezes, assim, vocês tomam as decisões sobre focar bem para fazer alguma coisa bem. Eu acho que é um caminho a ser tomado, né? Bom, assim, agora eu vou falar, como na verdade nós não temos muito tempo, eu vou pegar e vou falar de um ponto que na verdade, assim, que vai na linha na hora que for, sobre a documentação, tá? E sobre o projeto de vocês. Porque quando eu comecei a ler a documentação, uma coisa que me deixou bastante, que eu achei bastante estranho, é que eu só descobri o que vocês estavam fazendo da perspectiva tecnológica, né? Por exemplo, que vocês estavam fazendo uma aplicação Python com Django, quase no final do documento lá, quando a primeira menção que aparece, tipo, a mais a sério de Python, é quando vocês falam de coding convention. Né? Lá na página, deixa eu ver, né? Quando vocês falam começam a falar sobre As tecnologias? Exato, lá no final do documento, né? Uhum. Na parte de arquitetura, vocês colocam ali, beleza, que vocês estão usando o EC2, vocês estão usando o RDS, a parte de MySQL, mas vocês não falam o que é a aplicação, gente, né? Então, eu fiquei, eu só fui conseguir entender o que vocês estavam fazendo lá no final, né? Lembrem o quê? O documento é lido de forma linear, né? Então, vocês estão contando uma história ali, então vocês deveriam ter falado o que é a aplicação. Né? Eu fui, assim, pegando e inferindo algumas coisas, né? Que ia ser uma aplicação web, que era uma aplicação MPA, pelo quê? Pelo conhecimento, já que, por alguns indícios que são dados, né? Quando vocês colocaram ali que vocês estão usando o EC2, o RDS e o S3, e não colocaram nada referente a front-end de forma separada, eu inferi que era uma aplicação MPA. Mas não deixem o leitor de vocês tentar adivinhar o que vocês estão fazendo. Isso tem que estar no documento, né? E tem que estar de forma clara, né? Contextualizar o que é a aplicação, como ela essa característica do modelo de negócio, enfim. O documento de vocês, vocês precisam pegar, sentar como a equipe como um todo e rever tudo o que vocês fizeram, tá? Porque tá bastante bagunçado. Bom, sobre metodologia de gestão, né? Eu já falei bastante sobre a questão do desenvolvimento ágil, né? Na equipe anterior, vocês falaram que usaram o Scrum, ok. Aí eu vi que apareceram as histórias de usuário, ok. Aí eu vi que apareceram os casos de uso, né? Gente, quando você fala de histórias de usuário, né? Quer dizer, na verdade, aí eu vi que apareceram casos de uso, análise de requisitos. Pessoal, vocês têm que pegar e analisar criticamente o que vocês estão fazendo. Quando você pega e está trabalhando com métodos ágeis, você está trabalhando com histórias de usuário, é uma outra abordagem de desenvolvimento. O que é uma história de usuário? Vocês conseguem explicar para mim? É uma requisição, um problema do usuário, né? Ele quer resolver alguma coisa, um problema dele. Eu imagino que seja isso. Sim, é nessa linha. Uma história de usuário, ela representa o que o usuário precisa, quem que é o usuário que vocês estão atendendo, o que ele quer fazer e qual problema ele consegue, que ele precisa resolver. Vocês conseguem traçar um paralelo com o que uma história de usuário diz em relação aos documentos que vocês colocaram ali a mais, tipo de requisitos, de casos de uso? Bem, eu precisava dar uma lida depois na documentação. A gente não fez exatamente um paralelo. A gente colocou os casos, a história de usuário na documentação, só que a gente seguiu pelo Gira usando a ideia de colocar o que precisava fazer, né, no caso. A gente não usou as histórias de usuário. Então, aí é que tá, pessoal. Não pode ser assim, entendeu? Se vocês estão seguindo uma metodologia, siga a metodologia correta. Porque senão vocês não estão fazendo. Na verdade, vocês estão perdendo esforço. Quer dizer, vocês estão gastando energia à toa.
Porque o que acontece? Quando surgiu essa história de métodos ágeis, de trabalhar com histórias de usuário, foi justamente pegar e tentar desburocratizar um pouco o processo de desenvolvimento, né? Que se vocês pegam, beleza. Quando você pega e vai para uma abordagem um pouco mais clássica, você tem o quê? Você tem o levantamento de requisitos, aí o levantamento de requisitos você vai lá, pega, trabalha os casos de uso vira os diagramas de sequência, blá, certo? Né? E aí depende a forma como você vai trabalhar isso, depende da metodologia que você está usando. Se você está usando o cascata, se você está usando o RUP, enfim, né? Quando você tem a ideia dos métodos ágeis, qual que é o princípio? Né? É pegar e tirar um pouco de barreira documental e tornar o processo o quê? Um processo mais ágil, mais fluido. Né? Você conseguir ter respostas mais rápidas, né? E possibilidades de mudança de direção o quanto antes, conforme for necessário. Então, aí o que acontece? Você tem lá o manifesto ágil, né, que tem algumas prerrogativas, tem alguns conceitos. Vocês veem o manifesto ágil, ele é bastante aberto sobre as possibilidades, ele dá algumas orientações, mas ele não diz exatamente como fazer. Por quê? Porque isso depende do quê? Do seu processo de desenvolvimento e do cenário que você está alocado. Aí você tem o quê? Tem alguns frameworks e algumas sugestões de forma de trabalho que apareceram. O Scrum é uma delas, não é o único método ágil, não é o único framework para desenvolvimento ágil que existe, né? E qual que é a fonte de insumo? É o backlog formado por histórias de usuário. Ok. O que as histórias de usuário representam? Elas têm dois papéis em relação ao clássico, né? Elas fazem, às vezes, do requisito, né? Só que olhando o quê? Da perspectiva do usuário, de quem vai usar a aplicação, de quem a aplicação vai atender, né? E também faz, às vezes, dos casos de uso, entre aspas, quando você vai pegar e vai trabalhar um pouco mais essas histórias de usuário colocando nos cenários. Ou seja, se vocês estão trabalhando com história de usuário, você pegar e fazer requisitos funcionais e casos de uso, vocês estão perdendo tempo, vocês estão gastando energia, né? Por quê? Porque as histórias de usuário, quando trabalhadas de forma correta, elas já fazem esse papel, né? E aí os cenários, eles fazem o quê? Eles fazem, às vezes, também da complementação dos casos de uso, mais outros elementos que serviriam como artefatos para o desenvolvedor, como o diagrama de sequência e por aí vai. E aí, quando você entra com um diagrama desse, é para explicar algum fluxo um pouco mais complexo, né? Para pegar e tentar simplificar um pouco, justamente o quê? Usando a diagramação como apoio ao processo de desenvolvimento, não como 100% da documentação. Né? Quando vocês têm ali as histórias de usuário, aí vocês têm requisito, vocês têm casos de uso, o que acontece? Vocês estão duplicando a informação. Então eu não sei, quando eu li o documento de vocês, qual que é a informação verdadeira, qual que é a informação correta. E vocês, no processo de desenvolvimento, também. Porque aí vocês colocaram mais um elemento na jogada, que é quem? O Gira, que vocês falaram que não estão usando as histórias de usuário para trabalhar no Gira. Entendeu? Quer dizer, vocês têm 4 informações completamente distintas, né? E na documentação vocês não têm o detalhamento de nada disso. Vocês têm as histórias de usuário lá, ok, só que vocês só têm a definição das histórias de usuário, não abrem cenários. Aí vocês têm requisito, aí vocês têm o diagrama de caso de uso, mas não tem as especificações de caso de uso. Quer dizer, tá tudo pela metade, gente. Então, e aí é onde vocês começam com os tiros no pé, né? A confusão que vocês apresentaram aí sobre o que é a aplicação, ela se repete em outros elementos também do processo de desenvolvimento de vocês, né? Da mesma forma que, beleza, usaram o Scrum, ok. Só que não tem uma informação acerca das sprints de vocês. Não tem uma informação acerca de como vocês fizeram a mensuração. Vocês percebem que está faltando bastante coisa aí? Né? Então, assim, vocês precisam pegar, parar, definir qual que vai ser o procedimento que vocês vão usar quer dizer, como que vocês vão fazer o gerenciamento do projeto e seguir com ele de forma correta. Para quê? Para reduzir esforço e trabalho à toa. Da mesma forma que, vamos lá, só para mostrar o trabalho à toa que vocês tiveram, tá? Vocês têm ali as histórias de usuário, certo? No documento de vocês. Vocês querem as histórias de usuário, beleza. Com histórias de usuário que vocês vão atender na POC, né? Vocês começam lá com os épicos, ok. Depois vocês abrem as histórias de usuário dos épicos e fazem uma separação entre o POC, MVP e o produto completo. Né? O que vocês esperam ali, certo?
Ok? Ok. Bom, aí depois vocês vão lá para frente, beleza, a modelagem, vocês chegam lá da definição de escopo, caso de uso, análise de requisitos e tal. Aí vocês têm uma parte chamada Product Backlog, com definição de entrega, no qual vocês repetem a mesma informação. Quer dizer, a mesma informação não, porque o que acontece? Vocês pegam, colocam um item aí chamado funcionalidades, que não tem ligação com as histórias de usuário, nem com caso de uso, enfim. E mudam e replicam basicamente a mesma informação, separação entre POC, MVP e produto final. Além de vocês gerarem essas inconsistências, né, é trabalho dobrado, porque essa informação vocês já trouxeram antes, na separação das histórias de usuário. Percebem? Professor, então deixa eu ver se eu entendi. As histórias do usuário seriam uma abstração do Product Backlog? Seria isso? Não, peraí. Histórias de usuário, elas servem para fazer o quê? Para delimitar o que vocês os problemas que vocês precisam resolver, né, na perspectiva do sistema. Porque, em linhas gerais, ele vai dizer o que o sistema deve fazer da perspectiva do usuário, né? O que o usuário espera e o que ele espera resolver com isso, né? Uma história de usuário, ela responde o quê? Quem ela atende, o que ela atende e por que ela é importante para esse seu usuário. Né? Qual que é o valor que essa história de usuário representa? Né? Com as histórias de usuário, você tem o quê? Você tem o backlog do que você precisa desenvolver, certo? Certo. A cada iteração, você vai pegar e vai fazer o quê? Você vai decidir quais histórias de usuário vão ser desenvolvidas naquela iteração. Você pega uma história de usuário, lógico que assim, essa história de usuário, em algum momento, né, ela tem que ser aberta em cenários para delimitar um pouco mais, né, a história de usuário, sobre o que ela deve fazer, né. Você pega essas histórias de usuário, né, e a cada iteração você resolve um conjunto de histórias de usuário, certo? Então, Importante, a cada iteração, né, e a cada história de usuário, você tem a ideia do quê? Da definição de pronto. Uma história de usuário, ela só está concluída no momento que o usuário ele pode pegar aquela funcionalidade e fazer o que é esperado que ela faça. Né? Você não tem essa história de, beleza, eu fiz uma história, comecei a fazer o cadastro aqui, mas tem algumas coisas que precisa resolver. Não. Uma história de usuário, ela tem começo, meio e fim, você tem que ter uma definição clara de pronto, que é o quê? O usuário final ele pode pegar e usar aquilo. Mesmo que seja uma versão um pouco mais simplificada do que é esperado. Tá? Ficou claro, mais ou menos, o processo? Lógico que assim, tem algumas nuances que precisam ser consideradas, né? Mas em linhas gerais é isso. E aí vocês precisam se aprofundar acerca do processo de desenvolvimento. Então, bem, se eu conseguir entender pelo que você e o Ivan falou, as histórias do usuário seriam a funcionalidade e o Product Backlog seria o que a gente tem que fazer para atender a funcionalidade. E aí, quando a gente já atendeu, a gente pode descartar uma história do usuário e colocar como feita. Seria mais ou menos isso? Não, porque assim, as histórias de usuário, elas são o quê? É o que você precisa fazer no sistema, trocando em miúdos, né? Então, assim, a lista é a to-do list do projeto de vocês. É isso que vai delimitar o que vocês vão fazer. Tá? Essa é a fonte de verdade aí, no caso do desenvolvimento de um projeto, usando uma metodologia ágil, trabalhando com histórias de usuário. O backlog, basicamente, é a to-do list de vocês. Vocês vão pegar essas histórias de usuário, fazer, tipo, é o listão das histórias de usuário, ordenadas por ordem de prioridade. Entendi. Aí o que acontece? A cada ciclo, né, do Scrum, você vai pegar e vai olhar o quê? Do meu backlog, eu tenho, sei lá, a história... eu vou pegar do topo do meu backlog e vou colocando os itens dentro da minha iteração. Né? Pensando, lógico, da métrica que vocês estão usando, tipo pontuação, né, ou Planning Poker, por exemplo, né, com base na pontuação que vocês definiram para essas histórias de usuário, o que cabe naquela iteração. E aquilo vai ser desenvolvido. O backlog é uma fila de histórias de usuário, Só que menores e divididas, né? Não, o backlog é todo o conjunto. O que você tem? Você tem o backlog completo, com todas as histórias de usuário, e o backlog da sprint. São duas coisas diferentes, tá? O da sprint é o quê? É as histórias de usuário escolhidas para serem desenvolvidas naquela iteração. Era Entendeu? isso que eu tava confundindo, agora entendi, tá? O backlog, quando você fala só backlog,
É o backlog geral, é o da aplicação inteira. Inclusive, o backlog, eu falei uma fila, só que é uma fila mais ou menos, tá? Porque ele começa, primeiro item é o que é o mais crítico, que tem que ser desenvolvido. Só que essa fila aí, ela tá mudando constantemente, internamente. Porque a cada iteração, qual que é o trabalho? Você tem que reavaliar o backlog para ver se um item que estava definido como importante, por exemplo, no primeiro lugar, se naquele momento ele é realmente importante. Né? Então você pode pegar, subir itens, descer itens na lista. Né? Isso aí, na verdade, é conforme o quê? É conforme o que no caso, como vocês estão trabalhando como uma equipe, né, conforme a equipe define as prioridades do projeto. Né, o que é mais importante naquele momento. Entendeu? Ok. Entendi, professor. Ok. Bom, já passei muito tempo aqui, né, então eu vou abreviar um pouco. Tem várias anotações no documento, mas, pessoal, revisem completamente esse documento, porque ele está bem fora do que era esperado com relação a isso. Tem muita coisa faltando, vários elementos importantes, vários elementos se repetindo ali que não deveriam, né? Desse exemplo aí. Mas tem vários pontos que vocês precisam rever. O próprio Merider ali, eu dei uma passada, vocês têm algumas grandes inconsistências a respeito de modelagem, mas eu acho que antes de pegar a falar de Merider, vocês precisam resolver outros problemas mais críticos aí, né? Até o próprio conceito da aplicação e o que ela vai fazer, tá? Porque eu vejo, por exemplo, que dado o que vocês mostraram aqui e o que eu vi na documentação, vocês vão ter que pegar e redesenhar o modelo de dados ali do Merider já está bastante fora do problema que vocês precisam resolver, tá? Bom, é isso. Ivan, abraços, obrigado. Passo a palavra. Obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel. Ivan, você quer falar agora? Pode ser. Então, vamos lá. Na aplicação que vocês estão mostrando aí, não tem o HTTPS, que era um requisito já da POC. Cliquem aí nesse faça seu agendamento para mim. Eu vou usar isso como exemplo para pegar o ponto que o Daniel não quis falar. Sobe um pouquinho para que a gente veja um pouquinho mais para baixo aí, os preços. Aí, tá bom. Não, era só para aparecer o bloco completo. Vamos lá. Primeira coisa, como usuário, eu vejo preço R$19,99 de uma mesa compartilhada. O que significa isso? É R$19,99 para usar o dia inteiro, é R$19,99 para usar meia hora, que é o mínimo que vocês deixam alugar, mas não estava escrito em lugar nenhum, é R$19,99 por hora, né? Da mesma forma que a sala privada e a sala de reuniões. Né? Não tem elementos que me permitam entender o preço. Segundo, eu tenho uma mesa compartilhada que eu vou reservar e eu posso reservar para uma pessoa ou posso reservar para duas pessoas. A interface de vocês não permite selecionar isso. E o modelo de vocês não permite definir isso. Como, por exemplo, para que eu possa reservar uma mesa compartilhada, uma coisa que o seu sistema tem que ter como definição é quantas mesas eu tenho e quantos lugares eu tenho nessas mesas. Porque senão você não tem como saber se está ocupado ou não está ocupado. Como é que vocês conseguem mostrar naquela tela? Clica aí no agendar da mesa compartilhada. E põe no dia 28. Como é que vocês mostram que está sem vagas, sem saber quantas mesas existem e quantos lugares estão reservados? Certo? Existem elementos que efetivamente tinham que estar configurados pelo dono do coworking que não aparecem no modelo de vocês. A gente já falou de problemas de interface,
que está misturado, tem problemas de tradução, tem um sign now em vez do assine agora, né? A tradução para assine agora ficou sign now, que a gente tem que tomar cuidado quando a gente traduz algumas coisas, que existem palavras do português que existem versões diferentes no inglês, né? O assinar, que a gente pode usar tanto para o assinar um documento, como fazer uma assinatura de um serviço, em inglês tem palavras diferentes para isso, né? Como aquele caso do pessoal que traduziu bomba, né? Uma bomba de encher pneu para bomb, em vez de pump, né? Tem que se tomar cuidado quando a gente escolhe as palavras na tradução. Isso pode gerar grandes problemas. Continuando ainda sobre o modelo, tem muitos elementos de configuração visual aí, quais seriam os ícones e outras coisas, que se não tiverem colocados lá dentro do modelo, vão depender de um trabalho manual absurdo para vocês criarem uma nova instância. Isso é uma das coisas que eu tinha falado anteriormente para vocês, que quando a gente trabalha com uma instância, a gente tem que efetivamente trabalhar da melhor maneira possível, certo? Para que isso funcione. Dentro do documento, vocês usam alguns termos que não fazem o melhor sentido, como dizer que o MySQL foi escolhido para garantir privacidade, que existe reserva automática, e eu lembro de já ter falado sobre isso, de automático. Os casos de uso que vocês colocaram lá, independente da história de serem histórias de usuário ou casos de uso, mostram basicamente um monte de CRUDs e não os processos de verdade, né? Vocês colocam lá, por exemplo, um requisito funcional de assinatura que efetivamente não está contemplado em nenhuma parte, exatamente por isso que a gente falou desde o início, que se vocês pararem para ver de verdade, vocês têm que ter duas aplicações envolvidas aí, dois módulos. Um que é aquele onde o seu cliente contrata com vocês alguma coisa, e o outro que é a aplicação que o seu cliente recebeu de vocês para usar no coworking dele e trata. E da forma que vocês decidiram fazer, quando eu perguntei sobre a instância do banco de dados, isso exige que, no mínimo, vocês tenham dois bancos de dados. Uma instância para que funcione a parte de gerenciar e contratar os seus clientes, e outra para cada cliente. Foi uma escolha de vocês que, na época, eu tinha perguntado. Vocês falam lá no texto que vocês devem conseguir metade dos coworkings da região da Paulista, né? Que efetivamente é uma coisa que não é simples, né? Eles já estão lá, eles já existem, eles já têm sistema, não dá para você chegar lá e dizer assim, ó, nós vamos conseguir todo esse mercado, porque o nosso sistema tem X itens a mais. Para mudar, a empresa tem um custo de adaptação e tudo mais, então precisa ver se realmente vocês convencem que isso vai melhorar para aquele coworking, para que ele queira migrar de verdade. Vocês não demonstram evolução de custo e receitas dentro do documento de vocês. Falei já da questão do exemplo das mesas, posições. Tem os detalhes também, por exemplo, eu posso ter mesas de 3 lugares, mesas de 5 lugares, do mesmo jeito que eu posso ter salas pequenas, salas grandes, e o modelo de vocês não demonstra isso. Tem a questão dos preços de locação disso, que não aparece também no modelo. Tem que considerar também a questão temporal, como foi falado no trabalho anterior. Não tem elementos de métricas, testes, análise estática, muitos elementos que a gente deveria ter dentro desse tipo de relatório da disciplina, certo? Tem mais alguns elementos dentro do documento,
mas, considerando o horário, eu vou deixar o Brás falar os pontos que ele acha principais aí, para que a gente não estoure muito o tempo de vocês. Brás? Sim. Bom, Daniel e o Ivan já falaram bastante coisa da aplicação, né? Mas o que eu volto a ressaltar, que inclusive eu já citei, é a falta de consistência dos dados, né? Verificação dos dados digitados, né? E também algumas navegações, tá? Por exemplo, quando eu fiz login e naveguei aqui, né? Ao invés de ir pelo caminho que vocês seguiram, eu cliquei aí em serviços, no menu serviços, né? E quando eu clico em serviços, aparece lá um agendamento. Quando eu clico em agendamento, sai, né? Sai do login. Então, precisa testar melhor essa aplicação, tá? Isso tudo a gente percebe, além de questões de modelagem, como essa questão das mesas, né, das cadeiras, que o Ivan falou, há questões aí simplesmente de teste, tá? Que parece que vocês não seguiram um roteiro de teste adequado, tá? Bom, vamos para a documentação. Vamos ver aqui. Vocês precisam atualizar a documentação, porque ela ainda está como documento do desenho da aplicação. Né? Tem alguns comentários aqui, nós vamos para os principais. Tem bastante comentário aqui. Questão de justificativa, falta de fonte. A documentação de vocês falta alguns elementos, né, como o Ivan falou, o Daniel também falou, né, até coloquei um comentário aqui, né, de tudo de alguns elementos que faltam, né, métricas, descartes, escolhas, atas de reunião, enfim, tem bastante coisa aí para complementar a documentação, tá? Para não me alongar muito também, eu vou me ater ao MER. Eu fiquei com uma dúvida aqui no MER, tá? Que reflete no DER. Tem um relacionamento aqui, cliente possui pacotes de horas e reserva utiliza pacotes de horas. Vocês estão lembrados disso aqui? Então, nem sempre uma reserva tem pacotes de horas, né? Sim. Ou sempre haverá? Não, às vezes a sua reserva ela pode ser paga normalmente, então ela não vai ter um pacote de hora. E às vezes você pode querer utilizar o pacote de hora, e aí você não precisa fazer o pagamento novamente. Tudo bem. Então, mas essa relação numérica está estranha, tá? Porque nem sempre haverá um pacote de horas. Sim, eles estão conectados para caso tenha esse... Então, mas aqui talvez fosse melhor você ligar direto o cliente na reserva e o pacote de horas só no cliente. E aí você resolve isso por programação e não por base de dados, não por banco de dados. O cliente não está com uma linha direto no reserva? Não, no MEC vocês tem aqui na página 65 do documento, ele passa pelo pacote de horas. Ok, ele passa por baixo do pacote de horas. Provavelmente ele segue... Putz, professor, realmente é para ele ter essa conexão direta que ele tem. Direto com a reserva. Direto com a reserva.
Provavelmente esqueci de chamar, eu acabei deletando por acidente, eu peço desculpas. Outra coisa é reserva equipamento. Tem uma entidade aqui, locação equipamentos. E também me parece estranho. Em reserva? Porque... Reserva equipamentos. Relação entre reserva e equipamentos. No meio tem uma locação e equipamentos. Aparentemente era uma N para N, que você criou uma entidade de relacionamento que não necessitaria. Não sei, é aparente, tá? Por isso que eu estou em dúvida aqui no que